Bom, pessoal, esse vídeo então é para ensinar a utilizar melhor os comandos dos tratores da Massey Ferguson da linha 7700, que vai do 7719 ao 7725, tá? Então, os tratores da série 7700, eles possuem uma alavanca de reversão no lado esquerdo do volante, que é essa alavanca borboleta. Então, através dessa alavanca, como parece meio lógico, mas eu vou iniciar desde o começo, tá? Se você colocar ela assim na posição que ela tá em neutro. Se tu levantar ela e botar aqui nesse outro sinalzinho, ela vai automaticamente colocar o trator para frente. Tu não precisa pisar na embreagem, tu só vai pisar na embreagem para ligar o trator. Então tu ligou o trator, tira o pé da embreagem, deixa ele no neutro. Tu quer arrancar com o trator, tu só levanta essa alavanquinha e larga ela para frente. O trator automaticamente ele vai arrancar. Tá? Ele arranca de forma suave, não precisa ter medo. Se quiser reverter o trator, simplesmente põe aqui para trás, nessa outra aqui, setinha indicando que o trator está para ré. Tá? Se quiser fazer mudança, é muito simples. Com movimentos curtos, você vai empurrar a borboleta até o sinalzinho de mais dentro de cada caixa, dentro da caixa, tá ali, ó. Você só vai bater ela para cima ou para baixo. E aí automaticamente tu vai estar levantando ou baixando marcha, tá? Com a alavanca na posição central, o trator está em neutro, mas também é possível travar a transmissão ali, ó, com a tecla de trava, aquela tecla laranja. É importante salientar que ela não é um freio estacionário, tá? Ela simplesmente trava toda a transmissão do trator. Então, quando acionar essa tecla, automaticamente a rotação do trator vai para 750 RPM, levando a uma economia de combustível e um menor desgaste dos componentes do motor. Então, o câmbio Dynasix, tá, que é 24 marchas à frente e 24 marchas à ré, que equipam essa linha de tratores da linha 7700, a troca de marchas ela ocorre de forma automática. Tá? Só que dentro dessa forma automática dessa transmissão automática, ela tem dois modos, que seria o modo trabalho, tá? Que é o modo campo, ou o modo transporte. O modo transporte é representado pela lebre. Então, sempre que tu estiver utilizando o modo transporte, vai ter uma lebrezinha no painel como essa aqui que está mostrando. Se tu tiver no modo trabalho, modo campo, vai aparecer a tartaruga. O modo caracol é quando tem super redutor. É difícil, eu pelo menos nunca vi esse trator com super redutor, tá? Que ele dobra as opções de marcha e aí ele vai a 150 metros em 1 hora, ou seja, mal mexe a roda, tá? Então, no modo lebre, pode-se trocar as marchas, as 24 marchas do trator sequencialmente e sem o uso da embreagem. No modo tartaruga, tá? Que é o modo trabalho, a troca sequencial de marchas entre diferentes grupos está bloqueada para garantir a integridade do sistema do trator. Então, ele só vai trocar de marchas dentro do grupo dele, tá? Que são 6 marchas cada grupo. Tá? Então, ele só vai trocar dentro do grupo, mesmo com carga. Tu está trabalhando, está com uma grade, com uma plantadeira, o que for, ele vai variando de marcha, tá? Conforme a rotação que ele tiver, ele vai ir mudando conforme o terreno e dentro do grupo só, ele não vai mudar de grupo, tá? Então, só que tem a opção, ele só vai fazer automático se o operador quiser. Para isso nós temos a alavanca T, que assim como aquele câmbio borboleta à esquerda do volante, nós temos essa alavanca também, que aqui como a seta está mostrando, essa alavanca T, ela serve para mudar de marcha. Vocês vão ver que aqui tem o sinalzinho de mais e aqui o sinalzinho de menos. Tá? Então, cada vez que tu empurrar ela para frente, ela vai estar levantando marcha e tu puxou ela para trás, dá uma batidinha, é muito leve essa alavanca. Então, bateu nela, ela já está trocando de marcha, tá? É bem tranquilo. Tudo isso sem o uso de embreagem. Então, a troca só vai ocorrer de forma automática ou manual dentro de cada um dos modos, dependendo da escolha do operador. Porque se ele não quiser que fique no automático, ele pode colocar no mecânico sem problema nenhum. E no modo transporte, por exemplo, tu prender um implemento ali atrás, tu vai andar como se fosse um carro automático. Tu só acelera e ele vai ir mudando de marcha sozinho, tá? Então, aqui nós vamos falar um pouco mais dos comandos gerais do trator, tá? A cabine do Massey Ferguson 7700 Dynasix,
é ergonômica e confortável, com isolamento acústico e excelente distribuição do peso, tá? Ela permite uma boa visibilidade do operador, porque ela tem uma grande área envidraçada. Um painel ajustável em ângulo e profundidade. O painel ele é integrado na coluna de direção, então cada vez que tu ajusta o ângulo da direção e a profundidade, o painel também é ajustado junto. O banco possui vários tipos de ajustes, a suspensão pneumática de série e giro lateral de até 20 graus, que permite ao operador acompanhar os trabalhos laterais ou traseiros de uma posição corporal mais cômoda. Se ele quiser acompanhar a grade, a plantadeira, o serviço que ele está fazendo, ele consegue simplesmente com a inclinação do banco, com o ângulo que o banco permite, fica muito mais cômodo para ele, tá? Então aqui, ó, os comandos. Esse aqui, número 1, ele é um monitor C3000, um monitor de 12 polegadas para visualizar as funções do piloto automático. O número 2 é o C1000, informações, controle e configurações do trator. Esse eu vou fazer um vídeo só dele porque ele é muito extenso. O 3 é o joystick multifunção, aumenta a agilidade nas atividades, pois é possível aumentar a velocidade e inverter o movimento do trator com uma só mão, mas isso é opcional. Não é todo o Dynasix 7700 que vem com esse joystick multifunção. Tá? A maioria dos que eu vi não vem, porque é caro. Então no 4 nós temos a alavanca T, que já falamos dela, que é para fazer mudança de marchas, e quem der uma observada aqui, ela também tem um botãozinho de embreagem ali, tá? Para quando tu quiser trocar de grupo. O 5 é a manobra de cabeceira, tá? Cada vez que você quiser fazer manobra de cabeceira, tu vai apertar aquele botão e ele vai gravar as funções. Então, em apenas um toque nesse botão, o trator pode executar até 32 funções programadas. Isso é mais agilidade e, por consequência, um melhor desempenho. Tá? O 6, controle da rotação de trabalho. Permite com facilidade o rápido ajuste da rotação ideal de trabalho. O 7, que é o DTM, tá? Ou gerenciamento de tração dinâmica, como queira chamar. Tem a função de gerenciamento de rendimento da máquina. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Então aqui temos o botão de manobra de cabeceira. Como sabemos, durante a operação é necessário acionar diversas funções na sequência. Por exemplo, no plantio. Para trocar de linha, precisamos levantar e baixar a plantadeira, acionar o sistema hidráulico, trocar de marcha, ajustar a rotação do motor, entre outras coisas. E a manobra de cabeceira permite programar todas essas funções e executar de maneira automática. Só que uma coisa que é interessante falar, o tempo que tu levar para executar essa função enquanto tu estiver gravando, é o tempo que ele vai executar depois. Tá? Então, assim, se tu levou 5 segundos para levantar a plantadeira, ele vai levar 5 segundos quando ele for executar automaticamente. Tudo que tu gravar, tu tocou no botão, quando tu está chegando no fim da linha, tu apertar o botão, tu solta, se ele tiver piloto automático, ele vai fazer tudo sozinho. Se ele não tiver piloto automático, ele vai executar as ações que o sistema dele permite ele realizar sem piloto. Por exemplo, fazer a volta, ele não vai poder fazer a volta sozinho. Se ele tiver piloto, ele vai poder. Só que ele vai usar, inclusive, o mesmo ângulo de esterçamento. Tá? Então, é bem interessante essa função aí do manobra de cabeceira. E esse outro aqui é o DTM, tá? Que nós falamos agora há pouco, que é o gerenciamento de tração dinâmica. Tá? Ele tem a função de gerenciar o rendimento da máquina. Ele permite que se escolha um intervalo de rotação do motor, selecionando a rotação mínima e máxima que gostaria de atingir durante a operação. Observação: a rotação do motor não se altera automaticamente na linha Dynasix. A função desse dispositivo é só de estabelecer um limite máximo e um mínimo, para maior precisão e controle da aceleração por alavanca ou por pedal. Aquela alavanquinha de aceleração ou pedal propriamente dito, que é o pedalzinho laranja. Aqui nós temos o painel de instrumentos. É um painel de instrumentos de fácil visualização, completo, intuitivo, com informações analógicas e digitais. E o que contém nesse painel? Tá, tem um contagiros analógico, velocímetro digital, luz de alerta e de advertência, computador de bordo que possibilita diversas programações e ajustes de opções de trabalho e atua em conjunto com a transmissão,
diagnóstico de erros e falhas. E aqui nós temos, isso aqui fica logo abaixo do painel, tá? Isso aqui, ele serve para te alterar entre as telas, tá? É o controle de telas que nós chamamos. Então, aqui, logo que tu mexe no controle de telas para o lado, tá? Se tu clicar nesse botãozinho para um lado ou para o outro, ou aqui ó, na casinha que é no Home, tá? Tu vai entrar nessa área aqui. Essa primeira tela seria a configuração da área trabalhada, tá? A segunda seria a área trabalhada por tempo, tá? Que é essa daqui. E essa terceira seria o consumo por área trabalhada, tá? Então ele te dá todas essas informações. Aqui o contador de combustível parcial e o total. A 4, tá? Essa figura 4 aqui, ela te dá informações gerais como tensão da bateria, temperatura do óleo de transmissão e temperatura de funcionamento do motor. Essa outra tela, ela te dá o código de erro. Então, qualquer problema que o teu trator apresentar, ele vai dar um código de erro aqui. Ou tu pega no manual o código de erro e procura, por exemplo, vamos supor que esse código aqui seja o fio da embreagem com mau contato. Tu vai no manual do proprietário e ele vai te dizer código 00.01.40, fio desencapado embaixo do tapete dando mau contato. Então, ou tu pega o código e liga direto para a concessionária que eles já te dizem, tá? Então, é bem tranquilo e fácil de navegar. E aqui nós temos os controles do sistema de levante de 3 pontos, ou do levante hidráulico, tá? O da linha 7700, ele tem capacidade de levante de 9.300 kg, tá? E aqui nós temos algumas funcionalidades, tá? Esse aqui é o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, tá? Então, o 1, luzes de indicação de funcionamento, tá? Vai indicar quando ele está acionando. O 2, que é esse aqui, sensibilidade de reação. O 3, suspensão ativa. Para que serve isso aqui? Que ninguém sabe. Possibilita uma maior velocidade de deslocamento quando acionado. Respostas mais rápidas e uma maior absorção dos impactos. E proporciona um maior conforto ao operador e uma maior durabilidade da máquina, tá? Principalmente do comando hidráulico. Isso aqui tu vai ver que geralmente alguns tratores ou até mesmo colheitadeiras, eles têm por costume estourar o comando hidráulico. Por quê? Porque quando não aciona esse sistema aqui de suspensão ativa, o óleo começa a dar soco no comando e aí estoura o comando, que é caríssimo, tá? O 4, controle de velocidade de descida com modo automático, tá? Você pode deixar no automático ali e ele vai controlar automaticamente. Caso contrário, quem comanda a velocidade de descida é só a força da gravidade. E o 5, o controle de altura máxima. Para que serve isso aqui? Tu está com o implemento preso e não quer que ele entre para dentro da gabine. Então, de momento era isso. Se ficou alguma dúvida ou se eu esqueci de algo, ou se quer que eu fale de algo em específico, só pedir aí que estou às ordens. Até mais.